Oi, oi pessoal, sou o João Alves. Há um tempo que eu já não transmito aqui, não faço nenhum vídeo. E hoje eu entrei no e-mail, vi que algumas pessoas até assistem os vídeos, né, que eu postei há muito tempo. Então hoje eu vou fazer um vídeo retratando um livro que eu li, Memórias de uma Guerra Suja. O autor é Cláudio Guerra, um delegado, né, ex-delegado, também maçom. E com colaboração de Rogério Medeiros, né? Ele vai retratar as memórias, né, de uma guerra considerada suja, né? A guerra entre direita e esquerda no país, né? A guerra durante o regime militar. Então, Cláudio Guerra foi um executor de vidas, junto com o pessoal do DOPS, né? Data da publicação 2012. Creio eu que houve uma comissão da verdade, né? Praticamente ali estabelecida ali com a assinatura de Dilma Rousseff, né? Acabou levando uma sorte aí de não ter encontrado, batido de frente o Cláudio Guerra, né? Mas são tempos, né? Tempos que vêm, tempos que vão. Enfim, eu peço a Deus que nos ilumine durante a transmissão, que não haja erros, né? E se tiver, que seja pormenorizados possíveis, né? Eu como humano, né? Eu posso praticamente narrar alguma coisa errada, mas vamos lá. Memórias de uma Guerra Suja, né? Aqui está o valor. Você já vê o peso da obra, né? Se é importante, é caro, né? Então, é R$ 122, praticamente deve ser um livro novo, né? 80, R$ 170. Então, dá para ver que é uma obra de valor, né? Para ter um preço desse livro, a capa com um jornal, né? E com uma marca de sangue, né? Dá para ver que não foi um tempo interessante, né? Temos aqui o Cláudio Guerra segurando uma Magnum, talvez. Eu não sou especialista em armas. Praticamente em toda a sua especialidade e força e vigor da idade, né? Praticamente aí o John Wick, perto desse homem aí, o John Wick fica no chinelo, né? O John Wick é um personagem criado, né? Só que ele é um assassino, né? Mas enfim, ficção é ficção, realidade é isso aqui, ó. Esse homem aí, esse senhor, né? Teve a coragem de expor toda a verdade oculta. Então ele arriscou muita coisa, a sua vida, para revelar essa podridão do sistema, né? O sistema usa e depois gospe você, né? Crônica de uma guerra secreta ali embaixo. Isso aí, galera, maçonaria. Então não dá pra brincar com esses caras aí. Praticamente aí é DOP. Cláudio Guerra, ex-delegado do DOP, que é uma entrevista, né, com um jornalista ali. Cláudio Guerra, sem papas na língua, né, abriu o jogo para esse jornalista. E dentro das memórias dele, né, que ele conseguiu lembrar, ele foi preciso e exato, né. Então, um grande homem aí, instruído, né, um homem aí que missão dada, missão cumprida, né. E depois se voltaram, né, contra a pessoa. Aqui é um caso bem interessante também, que deu uma reviravolta aí nesse pessoal ali do DOPS, né, que ela tinha ideologias ali de esquerda
Então ela acabou sofrendo aí também, né? Acabou sendo ceifada aí, por causa de questões ideológicas, né? Enfim, eu acredito que não seja... Acredito que seja outra mulher. Eu tô falando aqui, mas eu acredito que eu... Mas possivelmente sim. Essa mulher aqui era uma esquerdista, né? Então, por ter viés ideológico de esquerda, né? Pessoa influente da mídia, acabou sofrendo sanções aí também, né? Pagando com a vida. Eu digo que tinha uma mulher ali no Espírito Santo que relata num livro, né? Bem conhecida da mídia, né? Jornalista. Cheguei até a ver uma entrevista dela na época, né? Felizmente, também partiu. Felizmente aí, acabou partindo aí. Mas deixa eu voltar aqui pro livro, né? Memórias de uma Segunda Guerra Mundial. O livro tá aqui. É um livro emocionante. Você começa a ler e você quer ler. Você quer descobrir, você quer saber, né? E é uma recomendação aí importantíssima, né? Tanto para questões de história, né? Como questões de entender como é que funciona o sistema, né? É claro que a configuração do sistema mudou, né? Mas sistema é sistema, né? Então a galera se forma aí e acaba sendo usada aí pelo sistema, né? Mas enfim, é um livro que eu recomendo. É um livro curto. É bem interessante o final do livro, né? Que o pessoal começou a ficar meio paranoico, né? A gente observar nas escrituras, né? As pessoas que são dominadas, né? Depois elas observam seus algozes se matarem, né? Acaba virando um complexo ali, né? Mas esse complexo aqui é narrado quando morre o Peixoto. Peixoto é o nome dele? Era um delegado ali de São Paulo, né? Praticamente ali tinha o seu comando de tráfico também, né? Viciado aí em heroína. Uma pessoa orgulhosa, né? Uma pessoa que empunhava respeito, né? E sabia fazer o serviço, né? Não era uma pessoa que se cheirava, né? Apesar que o cara era viciado em heroína, né? Mas não era uma pessoa fácil de engolir. Talvez essa expressão seja melhor dita, né? Acabou morrendo ali, simularam ali um afogamento. Mas enfim, isso aí você vai saber lendo o livro, né? E a partir desse momento que mataram uma pessoa que estava na escala ali, né? Na hierarquia, né? Aí o resto, todo mundo passou a ser alvo, né? Se uma pessoa na hierarquia ali de poder pode morrer ali com uma ordem de um comando, isso acabou gerando ali no final aí desse período sangrento, né? Acabou gerando ali histeria, né? Histeria e paranoia. Ele até relata um colega dele que se escondeu num mato com medo de ser assassinado. Então são fatos que acontecem, né? É bem interessante essa morte ali do Peixoto, né? Que o pessoal se reuniu, né? Como as reuniões maçônicas, né? O Dr. Pedrosa aí já deve estar ciente como que é, né? Mais ou menos assim, né? Todo mundo se reúne, né? Uma reunião importante. Não é uma reunião fácil, né? Porque a galera sabe que coisa boa não vem. E é mais ou menos assim. Tem uma ordem e eles vão dizer, né? Se você é a favor ou contra, né? E se você for contra, então que morra você, né? Então, pra você ver que juramento de morte aí não é brincadeira não, galera. Passou por esse lado aí, já tá com o pescocinho com a forquilha ali, né? Vai ter dinheiro, vai ter um monte de coisa, privilégio. Beleza,
curte algumas semanas, uns meses, alguns anos, né? Mas a hora que puxa sua corrente, ou dá ou desce, né? Essa é a realidade. Então o pessoal se reuniu, mais ou menos assim, ó, nós vamos executar tal cidadão. O que que você acha, né? Fazendo uma expressão figurada, né? Tipo, tá essa galera reunida, né? O cara que tá mostrando um chifrinho pra baixo ali fala, a gente vai fazer isso. E o que que vocês acham, né? Quero suas opiniões. Se alguém falar contra, então você morre no lugar dele, né? Então é um checkmate, né? Então essas partes ali não é brincadeira não. Que o Crowd de Guerra novo, né? No auge da carreira de delegado, né? Praticamente aí um executor nato, né? John Wick no chinelo. John Wick, né? Pra quem assiste filme, né? De ficção, vê aquelas cenas ali, né? Então televisão é ficção, mas é realidade ali, correndo um risco de vida, né? Então o cara sabe o que tem que fazer, como fazer, e tem especialidade para isso, né? Possivelmente ele não se orgulha disso, né? Virou um pastor hoje, né? Então ele tenha um olhar ali, talvez às vezes até um pouco triste, né? De não se orgulhar aí do... Isso aqui é a vida dele, né? A história de vida, né? Então não tem como apagar, né? Então a única que ele pode se pegar é a palavra de Deus e se apegar nos exemplos, né? Igual Paulo, né? Que era um perseguidor de cristão, né? Então é o que ele pode fazer, né? Esse exemplo, né? Aqui nós temos um crematório ali, né? Praticamente uma fábrica ali que acabou virando ali um queima de arquivo, né? Então ele relata no livro, né, situações, né, que ele pegava os corpos e levavam aí para serem incinerados, né? Coisa bem trágica, né, bem horrível, né? E várias situações, né, de gente que chegava com às vezes quebrado ali algum membro do corpo, né, alguém que foi torturado, né? Acredito eu que o Peixoto era um especialista nisso, né? Mas cada um paga, né, pelo que se faz, né, galera? Então é isso aí. Quem poderia imaginar, né? Quem poderia? Então, tudo que se vê não é o que parece, né? Cada objetivo pode ser ocultado em outras coisas mais torpes, né? Felizmente, isso foi parte da história do Brasil, né? E foi muito corajoso esse homem. Vai ter que carregar isso consigo aí. Mas pela graça de Deus, né? Foi poupado aí para relatar a história, né? Que nada fica oculto, né? Diante de Deus, né? Então ele acabou testemunhando aí, né? Outros não tiveram a sorte desse homem aqui. Deixa eu ver se eu encontro um sujeito também, né? Uma pena que ele não se converteu. O Magalhães, né? Se eu não me engano, Paulo César Magalhães. Não sei se é César, mas felizmente ele morreu da mesma prática, né, galera? O mesmo modus operandus, né? Operandis. Eu vou colocar Paulo Magalhães. Vamos ver se é isso. Não é esse sujeito aqui não, é agente. Vamos ver se é agente. Se assim eu posso colocar. Esse homem aqui, ó, ex-agente do exército, confessa, né? Ele parece até o Saddam Hussein, né? Lembra a origem, não a origem, né? Mas lembra bastante a fisionomia, né? Parece uma pessoa de estilo árabe, né? Então, foi um agente ali também competente, né? Nas suas
as suas tarefas, né? Mas no final deu ruim, né? É uma pena que não tenha conhecido Jesus. Claro que eu não conheço a história desse homem, né? Não sei das barbaridades que esse sujeito possa ter cometido, mas partiu do mesmo modus operando, né? Operando. Então aqui tem um vídeo dele, né? Depoimento. Então é isso aí, galera. Quem mexe com sangue, né? Com sangue será cobrado, né? Mas Deus conhece todos os destinos, né? Sabe o que fazer ou proteger os seus, né? Então eu acho uma pena que ele não tenha se convertido. Mas enfim, cada um tem a sua história. Hoje aqui falamos sobre Cláudio Guerra, sobre as barbaridades aí desse período, né, da história do Brasil, que possivelmente não é retratado nas escolas, né? A escola praticamente passa um período aí turbulento aí de fracasso escolar. Essa galera diplomada aí, doutores, né? Doutores da burrice, né? Culpa, não sei se eu posso classificar de todo mundo, né? Claro que as pessoas têm que ganhar seu dinheiro, né? Ganhar o seu pão de cada dia. Mas a educação é lamentável, né? Construtivismo, né? Construtivismo. Mas enfim, galera, acho que cada tempo é um tempo. A questão da educação é outra, né? Eu acredito que talvez seja um núcleo da educação, né? BNCC, alguma coisa assim. Mas esse não é o tópico, né? O tópico do vídeo foi esse senhor aqui, praticamente o livro, né? Então, chegou ao final aqui desse período, né? E ele foi muito corajoso aí em mostrar tudo isso, né? Praticamente conheceu o Dr. José Renato Pedrosa, né? Uma pessoa excepcional, uma pessoa diferenciada, uma pessoa aí que aconselhou também esse homem a contar tudo que ele contou, né? Pra glória de Deus, né? Acabou passando a limpo aí esse período turbulento do Brasil, né? Então esse é o Dr. Cláudio Guerra. Hoje ele é pastor. Aqui em sua juventude, né? Um doutor linha dura aí, ó. Foi abandonado, né? E o mais curioso e engraçado que ele foi inocentado dos crimes dele, né? Apesar de ter pagado aí na cadeia, né? Ele acaba relatando no livro isso, né? Mas que Deus o abençoe. Hoje é um homem diferente. Ele não é a mesma pessoa do passado, né? Mas enfim, muito obrigado para você que assistiu esse vídeo, né? Faz um tempo que eu não gravo vídeo. Acabei falando um pouco aí sobre José Renato Pedrosa também, né? Que eu acho que é uma das principais personalidades aí contra a luta contra sociedades ocultas, né? Através dos estudos ali dos sinceros, né? Sinceras, né? E exerce um trabalho fenomenal. E a gente vamos conhecendo as personalidades, né? Igual esse sujeito aqui correndo da polícia, né? Esquerdista, né? Hoje a gente vê um país aí se afundando aí pela esquerda, né? Praticamente aí esquerda é banditismo, esquerda é sangue, esquerda é câncer. Não sei se esse vídeo um dia posso sofrer alguma penalidade, alguma coisa. Isso não é uma questão de viés político, né? Porque a direita também o que eles fizeram também é um preço muito alto. Mas a esquerda não presta, né? Não presta pra nada, nem pra amizade. Mas enfim, eu vou terminar aqui com essa imagem aí, que é uma imagem aí
do golpe, né, de 64, né? Então tem muitas coisas ainda para remover aqui dessa época, né? Mas enfim, é isso aí. Essas são as pessoas, né? Esses são os agentes públicos, né? E esses são os delinquentes caindo, né? O que a gente espera é que esse país grande e rico, né, venha superar a esquerda aí, que são grupos de assassinos, assassinos covardes. Um abraço,